Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Uma Obsessão Desconhecida, lançado em 2022. Aqui vemos por que você nunca deveria sair para acampar. Na verdade me parece uma ideia bacana ir acampar, mas eu nunca fiz isso. Você já fez? Se sim, diz aí nos comentários como foi. Você viu o que eu fiz aqui, rapaz? Eu criei um call to action para você comentar no vídeo e ajudar no engajamento. Exatamente. E também já vai deixando seu like e inscreva-se no canal caso não seja inscrito. E se quiser e puder, torne-se membro do canal. Beleza? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. No início da história vemos um objeto caindo do céu em alta velocidade, indo em direção a uma floresta. Um cervo, o primo do Bambi, estava de boa ali até que de repente é atacado por uma criatura com tentáculos. Dias depois, o casal Ruth e Harry saem numa viagem para acampar. No caminho, Ruth de repente fica muito nervosa e com ansiedade. Percebemos que ela tinha ataques de pânico em situações estressantes, algo que ela estava tentando resolver com seu terapeuta e com a ajuda de remédios. Harry a acalma e depois de um tempo, Ruth se sente segura para continuar. Depois de algumas horas de viagem, o casal monta acampamento e Harry começa a preparar o jantar enquanto Ruth luta para estabelecer as barracas. Naquela noite, a mulher acorda e sai da barraca para fazer xixi, só que aí ela se sente observada, até que ela identifica um cervo à distância apenas a encarando. Harry aparece, pergunta o que estava acontecendo e logo depois os dois voltam a dormir. Na manhã seguinte, o casal continua subindo a trilha até finalmente chegarem ao topo do morro, onde havia uma bela vista para o oceano. Ruth estava maravilhada e Harry, feliz que sua namorada tenha amado a vista, decide se ajoelhar e pedi-la em casamento. De repente, a mulher começa a sentir uma terrível ansiedade, fazendo-a cambalear em direção à beirada e quase cair. Harry a segurou no último momento, mas ela entra em pânico e pede para que ele a solte. Quando finalmente se acalma, ela pede desculpas a Harry e diz que não pode aceitar o pedido. Ele fica arrasado, mas escolhe não dizer nada. Mais tarde, enquanto Harry monta a barraca, Ruth tenta falar com ele sobre o que aconteceu, mas ele se desculpa e diz que não precisam falar sobre isso. Furiosa, Ruth pergunta por que ele fez aquilo, se sabia que ela era contra a ideia de casamento. Tipo, ela explica que na visão dela o casamento servia apenas para prender as pessoas e... Cara, vai pra academia, aprende jiu-jitsu, usa calça cargo, fuma charuto e também aprende a como caçar e ver filmes de brucutu dos anos 80. Mandei a macho alfa pio, papai. Porque sério, imagina você tá com uma pessoa por 6 anos, manda a proposta de casamento e a mulher vem com esse papinho? Aí não dá, né, chuchu? Bom, os dois discutem feio e fica claro que Ruth, devido às suas questões psicológicas, tentava evitar situações difíceis e desconfortáveis para ela. Na manhã seguinte, a moça encontra uma nota que Harry deixou, explicando que foi dar uma volta para clarear as ideias e que não demoraria muito. Depois de fazer café para si mesma, Ruth tenta ligar para seu terapeuta, mas não encontra sinal. Ela começa a andar pela floresta até se deparar com o corpo mutilado de um cervo coberto por uma substância preta. Enojada, ela se afasta e acaba esbarrando em Harry, que a acalma, e diz que aquele animal não era o mesmo que viram na noite anterior. Os dois voltam ao acampamento e ao redor da fogueira, Harry continua a tranquilizar sua namorada de que o que quer que tenha matado o animal não os incomodaria. Ele continua se desculpando por tornar as coisas estranhas entre eles, mas Ruth assegura que o ama e que nada mudaria entre eles. Eles acabam fazendo as pazes na manhã seguinte e enquanto Harry prepara o café da manhã, Ruth diz a ele que vai dar uma caminhada. A protagonista encontra uma caverna onde descobre pequenas gotas de uma substância azul brilhante. Curiosa, ela segue em frente e acaba encontrando um ponto onde há uma quantidade concentrada da substância viscosa, que ela cutuca com um graveto. Enquanto Ruth se ajoelha inspecionando a substância, ela ouve algo atrás dela. Ao se virar, ela vê algo que a assusta bastante, que não sabemos o que é ainda. Harry, preocupado com a demora de sua namorada, sai para procurá-la. Ele vai chamando por ela até encontrá-la no meio da floresta. O homem diz que estava procurando por ela e ela se desculpa e diz que está tudo bem. Os dois voltam para o acampamento que montaram. Após a refeição, Ruth e Harry continuam a subir a montanha por horas até encontrarem um lugar adequado para passar a noite. O namorado da mulher acorda procurando por sua parceira, já que mais uma vez ela sumiu do nada. Ele a encontra no meio da floresta com uma faca na mão e ela lhe diz que ouviu um animal e devolve a faca para Harry. Ruth volta para a barraca e passa a noite acordada ao lado do namorado. Ela fica estranhamente quieta, enquanto seu namorado arruma as coisas deles. Ele conta a ela que pode ser promovido a vice-diretor na escola em que trabalha. Ruth parece não prestar muita atenção. Ela se desculpa por ter agido da maneira estranha na noite anterior e diz que estava errada. Nisso, ela pede para Harry fazer o pedido de casamento novamente.
Ela quer sentir como se fosse a primeira vez e pede que ele a leve ao mesmo lugar de antes. Feliz, Harry concorda e a leva até um morro com vista para o oceano. Quando chegam lá, ele se ajoelha e pergunta a Ruth se ela estaria disposta a passar o resto da vida com ele. Ruth aceita o pedido. Ele se levanta para colocar o anel em seus dedos, mas então ela o acerta na virilha com uma joelhada e o empurra do penhasco, deixando-o cair nas rochas que haviam lá embaixo. A protagonista começa a correr o mais rápido que pode pela trilha, e depois de horas correndo, ela se sente tonta, cai e bate a cabeça em uma pedra. Ela é acordada por outras pessoas que estavam fazendo aquela trilha. Tratava-se de um casal, o Ray e sua esposa, Vivian. Eles verificam como ela está e dão água para melhorar o estado de desidratação de Ruth. O casal tenta perguntar o que aconteceu com ela, mas a protagonista diz que não se lembra. O marido Ray tenta chamar a polícia, mas não encontra sinal em seu telefone. Então sua esposa sugere que Ruth vá para o acampamento deles. Essa galera que vai fazer acampamento e trilha nunca tem um telefone via satélite, é impressionante, cara. Vivian dá algo para Ruth comer, dizendo que iriam para a cidade no dia seguinte. Vivian tenta fazer mais perguntas, mas após não conseguir nenhuma resposta, ela acorda o marido e diz que há algo errado com Ruth e que eles não podem esperar até entrarem em contato com a polícia. De repente, Ruth pega a faca que Ray deixou por perto e quando o casal nota o objeto afiado na mão da mulher, eles ficam assustados e pedem para ela colocar a faca no chão. Nisso todos ouvem um som estranho e Ruth fica chocada ao ver Harry caminhando em sua direção. Ela diz ao casal mais velho que ele é perigoso. Ray tenta manter Harry longe, pedindo para ele ficar onde está, só que então eis que objetos pontiagudos e longos, parecidos com lâminas, surgem dos dedos do rapaz. Com aquilo, ele fatia Ray. Vivian alcança Ruth e, achando que Harry era algum namorado abusivo, decide se esconder junto da moça. Ruth diz que a coisa lá fora não era Harry. A mulher mais velha sente-se confusa, mas se acalma um pouco depois de ouvir a voz do marido. Ela decide ver o que estava acontecendo. Vivian encontra o corpo retalhado de seu marido com Harry o segurando por trás. Ela acaba sendo atacada também. Em seguida, Harry chama por Ruth e ameaça matar Vivian se ela não aparecer. A jovem se revela e Harry mata a esposa de Ray. A coisa pergunta a ela como tinha descoberto sobre ele. Ruth explica que encontrou a caverna onde ele levou Harry para aprisioná-lo numa espécie de casulo. O ferimento profundo na cabeça de Harry deixava claro que ele tinha morrido. Por isso que quando ela voltou, ela estava toda estranha. Ela sabia que aquela criatura não era seu namorado. Se você está se perguntando como ela não teve ataques de pânico após voltar, o filme meio que responde isso quando mostra Ruth tomando seus remédios para controlar suas crises. Encurralada, a moça pergunta a coisa o que ele é. O Harry, impostor, diz que é um alienígena que tinha a tarefa de chegar a um planeta primeiro para depois relatar sua espécie e informações antes que uma invasão completa começasse. O próprio alien não entende por que estava dizendo isso a ela, e descobrimos que a integração com Harry acabou afetando a personalidade da criatura também. Por essa razão, quando ele tenta matar Ruth, a coisa não consegue. O alienígena, ao assimilar Harry, passou a sentir o mesmo amor que o humano sentia pela mulher. Tentando entender o que estava acontecendo, o Harry impostor se descuida, o que permite a Ruth aproveitar a oportunidade para fugir. O alien a persegue enquanto grita que ela não precisa se preocupar porque ele nunca a machucaria. Eventualmente ele a alcança e diz que entende que ela esteja brava, já que ele matou o namorado dela e tals. Mas a coisa argumenta que ele é uma réplica biológica exatamente igual ao verdadeiro Harry. Portanto, se ela ficasse com ele, seria como estar com o Harry original. A criatura também revela que foi a primeira vez que ele sentiu amor e, por algum motivo, agora não podia se livrar disso. Harry leva Ruth até a praia e mostra a ela a nave espacial em que veio. Depois de explicar o quanto se importa com ela e que não quer vê-la machucada, ele diz que muitos outros alienígenas, iguais a ele, chegariam em breve para invadir o planeta. O Harry impostor oferece levá-la para longe da Terra e proporcionar uma vida incrível a Ruth, e ela concorda, mas era um truque. Ela só faz isso para pegar a faca que estava com o alien e atacá-lo. Eu não sei você, mas eu aceitaria a proposta do alien, porque cara, o planeta seria invadido e o Harry disse que ela não ia curtir o que fariam com o planeta. Por outro lado, ele disse que poderia levá-la para um lugar onde eles poderiam viver uma vida maravilhosa. Sem falar que, como ele próprio disse, ele era idêntico ao Harry.
Assim, não é uma opção tão maneira à primeira vista, ir para outra galáxia com um alienígena que matou o seu parceiro, mas ao mesmo tempo as alternativas são totalmente desgraçantes. Então repito, se fosse eu no lugar dela, eu ia embora com o ET. Após atacar Harry, Root se dirige para a água infestada de tubarões e mergulha, enquanto o alien a segue. O sangue de Harry atrai um tubarão nas proximidades, que o arrasta para longe, dando a Root tempo suficiente para sair dali. Ela volta para a trilha e encontra as coisas do casal de antes no acampamento. A mulher para a fim de comer alguma coisa, então o alienígena aparece novamente e a surpreende. Vendo que não poderia convencê-la a ficar com ele, Harry decide levá-la para a mesma caverna onde matou o namorado da nossa heroína. Aí o alien diz que o amor dos humanos era algo que ia para além da companhia ou do sexo. Era uma vontade de ser parte do outro ou qualquer coisa assim. Desse modo a criatura decide assimilar Root. Assim ele a teria completamente como sendo parte dele. Só que ao absorver Root, o alien também incorpora as dores dela, as batalhas psicológicas, e isso faz com que a criatura tenha um ataque de pânico. Root aproveita isso para escapar e ataca seu captor. Ela consegue se aproximar do ser de outro mundo e com uma rocha ela esmaga a cabeça da coisa. O que não fica claro é como a própria Root não teve um ataque de pânico naquele momento. Afinal, ela já não tinha mais suas pílulas. O ataque de pânico só aparece quando é conveniente para o roteiro. Bom, enfim, Root chega até este carro e vai para longe dali. Em seguida vemos o crânio esmagado do alien se regenerando. Enquanto Root dirigia, ela começa a ouvir estática no rádio. O alienígena, utilizando a voz dela, pelo rádio diz que não há para onde ela possa fugir. Ele agora a conhecia melhor do que ninguém, e não havia como ela enganá-lo ou se esconder dele. De repente, centenas de naves espaciais são vistas cruzando o céu, prontas para começar a invasão. Viu, ela devia ter ido com um alien, cara. E outra coisa, no caso do Harry original, ser assimilado pelo alien e se livrar dessa moça foi a melhor coisa que poderia acontecer a ele. Bom galera, por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!